Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Vamos ter mais um assunto em foco e vamos esperar as pessoas entrarem, interagirem para a gente começar a nossa live e dar o horário certinho. Né, Marciane? Oi, Fábio, boa noite. Então, vamos aguardar o nosso público. Isso. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Fabiana, eu falo de Santo Amaro da Imperatriz. Hoje vamos falar sobre direito trabalhista e previdenciário em foco, atualidades pós-reforma trabalhista e previdenciária. Estamos aqui com a Marciane Meurer, bacharel em Ciências Contábeis, bacharel em Direito, advogada atuante com foco no direito previdenciário do trabalho, pós-graduada em Direito e Processos de Trabalho e pós-graduanda em Direito Previdenciário. Boa noite, Marciane, tudo bem? Oi, Fábio, mais uma vez boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui contigo essa noite. Eu que agradeço. Começando a nossa conversa, Marciane, você pode se apresentar? Sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Marciane Meurer, sou natural aqui de Santo Amaro da Imperatriz, também falo nessa noite aqui de Santo Amaro. Eu tenho duas formações, né, como foi falado inicialmente. A minha primeira formação foi em contabilidade. Comecei a atuar em 1997, quando estava fazendo técnico em contabilidade. Depois fiz a faculdade de contabilidade. Atuei nesse ramo até 2014. Depois troquei, comecei a atuar na advocacia, quando me formei em 2011, e aqui estou até hoje, né, com foco no direito do trabalho e também no direito previdenciário. Eu acompanho teu trabalho em rede social, sabe, Marciane? E eu vejo que você grava vídeos falando bastante, explicando bastante, pessoal. E o que te levou a gravar esses vídeos? Olha, Fábio, eu comecei esse trabalho depois que eu fiz uma mentoria, né, em marketing jurídico. Então, com o incentivo do meu professor, eu comecei a gravar, tentando superar aquele receio, o medo do público, eu sou uma pessoa um pouco reservada, e foi gratificante gerar esses conteúdos, gerar conhecimento e receber esse feedback, né, do pessoal, dizendo que os meus vídeos acabam ajudando, tirando dúvida. Então, aí eu estou há 1 ano e estou gostando também. O que é previdência e para que ela serve, Marciane? Olha, a previdência, a gente tem a previdência social e a previdência privada. A previdência social, ela, vou usar uma analogia, ela é tipo um seguro público e de situação obrigatória, né? Ela é obrigada a ser paga. Então, eu posso fazer assim, uma semelhança com o seguro de um carro. O seguro do carro a gente precisa pagar para, caso de sinistro, a gente ter o direito a uma indenização. Previdência social é da mesma forma. Em alguns casos, é obrigatório o pagamento para ter direito a alguns benefícios lá na frente. Então, é esse a troca. Sim. Quais os benefícios, então, que a Previdência oferece? A Previdência hoje tem, basicamente, as aposentadorias, a pensão por morte, auxílio reclusão, o LOAS, salário maternidade. Basicamente, são esses os benefícios. Uhum. Para ter acesso ao benefício de auxílio-doença, o que é preciso observar? Olha, Fábio, esse é um benefício muito procurado, né, na Previdência Social. Depois da reforma, que foi agora em novembro, né, passado, novembro de 2019, ele passou a ser chamado de benefício por incapacidade temporária, né? Então, costumariamente, a gente chama de auxílio-doença. E o segurado, para ter acesso a esse benefício, ele precisa ter, no mínimo, 12 contribuições para a Previdência. Então, quem nunca contribuiu, infelizmente,
está passando por algum problema de saúde, né, quebrou a perna, não está conseguindo trabalhar, se nunca contribuiu, ele não vai ter o direito a esse benefício. Então, precisa ter, no mínimo, essas 12 contribuições. É um trabalhador que trabalhou muitos anos, ficou desempregado, a gente chama que perdeu a qualidade de segurado, então ele precisa contribuir, no mínimo, 6 meses, para depois conseguir ter acesso a um benefício novamente. Uhum. E a gente está falando assim, né, mediante a pandemia e as pessoas ficando mais em casa, evitando, né, seguindo alguns protocolos, né, quais as maiores dificuldades para obter o benefício previdenciário? Na minha visão, a maior dificuldade do segurado hoje é ter a agência do INSS fechada. Isso está dificultando muito, porque não tem a perícia, né? No caso, como a gente estava falando anteriormente, do auxílio-doença, acaba que o segurado não consegue passar pela perícia, não consegue ser avaliado, então, paliativamente, o governo fez um adiantamento, então a pessoa recebe só um salário mínimo, às vezes teria direito a mais, então não consegue receber. Com essas agências fechadas, o segurado tem que procurar o 135, o aplicativo do meu INSS, ou contratar advogado. Então, essa é, na minha visão, a maior dificuldade na pandemia é a agência fechada. Uhum. Só vou dar um feedback pessoal, como a gente está pela internet, então pode acontecer de cair a conexão ou algo do tipo. A gente vai voltar com a live daí, tá? E se alguém tiver alguma dúvida sobre os seus direitos ou referente à previdência ou ao trabalho, vocês podem estar participando e perguntando, aproveitando esse momento, né? E eu só vou ler aqui um pouquinho algumas mensagens aqui do pessoal, né? A Cissa Fagundes está dando boa noite, lindas. Boa noite, Cissa. Boa noite, Cissa. O Anderson, boa noite. Boa noite, Anderson. Rodrigo Damião. Oi, Fabiana, tudo bem? Tudo bem. Araújo, boa noite, Fabiana. Boa noite, Araújo. Rodrigo, parabéns pela sua live. Muito obrigada, Rodrigo. Fideice Rutman. Deixa eu ver aqui que isso desceu. Opa, boa noite, Fábio, doutora Marciane. Boa noite, Fideice. Boa noite. Rodrigo Damião, gosto muito da doutora Marciane. Parabéns. Olha aí, Marciane. Obrigada pelo prestígio. A Catiane, boa noite, Catiane, tudo bem? A Sandra Farias, boa noite, Sandra. O Anderson, ele tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. O que você acha das novas reformas? Prejudicou os trabalhadores? Olha, Anderson, na minha visão prejudicou muito, principalmente quanto ao cálculo, né, voltada em qualquer benefício. Antes da reforma da Previdência, o benefício era calculado 80% das maiores contribuições, hoje já é 100%, e de parte de 60%, então, a questão de cálculo, na prática, no dia a dia, a gente vê uma redução bem grande para o segurado, infelizmente. A Lidiane Corda, oi, Lid. O Anderson, mais uma perguntinha. O que você acha sobre o trabalho intermitente? O trabalho intermitente, eu vejo dos dois lados. Um lado bom é que acabou legalizando o freelance, acaba tendo, né, tanto do lado do empregador como do empregado, essa situação regularizada, tem a contribuição para a Previdência, tem um vínculo empregatício, que muitas vezes acabava sendo não oficial, né? Precisava de um garçom, precisava para algum evento, e esse trabalhador não tinha esse vínculo declarado. E, por outro lado, um pouco complicado, que mascara, na minha visão, a questão dos índices de emprego, né? Que muita gente hoje está num contrato intermitente e ele é chamado só quando é possível, está ali com a carteira assinada para todos os efeitos, para as estatísticas do governo, ele é um trabalhador com carteira assinada, e quando, na verdade, às vezes, ele passa até 30 dias e não é chamado. Então, eu vejo o contrato intermitente com os dois lados, o lado pós e o lado que não tão bom. A Geni Broening, boa noite, Fabiana e doutora, assunto bem interessante. Obrigada, Geni, boa noite. Anderson falou, perfeito. E a Priscila Ferreira, boa noite, meninas, boa noite, Priscila. Boa noite, Priscila.
Marciane, como ficou para a nova geração referente à aposentadoria? Olha, Fábio, para a nova geração que nunca contribuiu, o que está vigente na regra, né? Para a mulher, aumentou em 2 anos, então a mulher passa a se aposentar com 62 anos de idade e manteve um mínimo de 15 anos de contribuição. Para os homens, manteve a idade de 65 anos, mas aumentou o número de contribuição, passou de 15 para 20, então aumentou 5 anos. Para quem nunca contribuiu, quem já, de alguma forma, já iniciou essa contribuição, ele continua numa regra de transição, então não entra nessa situação. Mas para a nova geração, a tendência é se aposentar apenas com idade. Muita coisa mudou mesmo, né? Mudou. A Catiane, boa noite. Queria fazer uma pergunta. Eu sou mãe de uma criança especial. Não posso trabalhar porque cuido dele. E ele recebe o LOAS BPC. Eu, como mãe e mulher, não posso pagar e contribuir o INSS? O benefício é para o filho, né? Que é especial, tem o LOAS. Ela pode contribuir. Ela pode contribuir na faculdade, né, na qualidade de facultativo. Então, ela pode contribuir para resguardar os direitos dela, né, como segurada do INSS. Não vai ter vinculação com o benefício dela. Isso, de repente, a gente está respondendo aqui, mas às vezes, caso concreto, pode a gente precisar observar, tem alguns detalhes. Em regra geral, né, eu teria que analisar melhor o caso dela, se fosse melhor a situação. Mas, em regra geral, ela poderia contribuir, sim, sobre um salário mínimo, e como 11%, até na questão simplificado, para fazer uma forma um pouco melhor, mas para ela ter, pelo menos, direito aos benefícios quando ela necessitar. Sim. Houve alguma mudança na reforma da Previdência para os autônomos? Os autônomos também alteraram conforme a maioria de todos os segurados. Na regra geral de todos os que trabalham carteira assinada, vale a mesma regra. Do autônomo, carteira assinada, para os facultativos, é a mesma regra. Alterou, sim. Só um minutinho. Tem uma pergunta aqui da Priscila. Meu pai já tem tempo de serviço para se aposentar, mas fomos ver com uma advogada e ela precisa, não, e ele precisa pagar mais 2 anos referente para poder se aposentar. Por que isso? Sendo que ele já tem até mais tempo de serviço do que realmente precisa. Desculpa, como é que é o nome da moça? Priscila. Priscila, provavelmente o seu pai está pedindo aposentadoria agora após a reforma. Após a reforma, não tem mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, tem algumas regras de transição. Certamente ele está muito próximo, estava ali no tempo de contribuição, num período, não fechou o tempo de contribuição antes da reforma, fechou após a reforma, então eu tenho um pedágio de 50%. O tempo que faltava tem que pagar mais 50%. Faltou 2 anos, tem que pagar 4 anos. Certamente, assim, teria que analisar o caso concreto, mas pelo relato, acredito que seja isso, né? Se encaixou na regra de transição do pedágio de 50%. Olha aí, Priscila, espero que esteja sanada a tua dúvida, né? E quais as mudanças mais relevantes no seu ponto de vista na reforma trabalhista? Fábio, agora nós vamos mudando então um pouco de assunto, né? Deixando um pouco a Previdência e vamos partir para a reforma trabalhista, que já vem aí desde o final de 2017, né? A reforma trabalhista, agora a gente está sentindo no judiciário a aplicação, mas, no meu ponto de vista, o que mais impactou foi a mudança do negociado prevalecer do legislado. O que é isso? Eu e o meu empregador negociamos, né, uma carga horária, vou trabalhar de segunda a quinta com 9 horas, vou reduzir a minha horária de sexta. Isso antes precisava passar pelo sindicato. Então, tem alguns direitos trabalhistas que é possível já a negociação entre empregado e empregador. Então, essa é uma grande mudança
No Brasil é um pouco, né, complicado, a nossa questão da economia, a questão do conhecimento do direito, eu vejo esse negociado sobre o legislado, me preocupa um pouco. Sim. Só ver mais as perguntinhas aqui. Araújo, quero saber o seguinte: sou aposentado há 5 anos, só consegui 80% e continuo contribuindo. Agora posso requerer 100%? Oi, Araújo, infelizmente não dá. Antigamente tinha a nossa tese da desaposentação. Foi aposentado, continuou trabalhando e fazia esse pedido, né? Estava até sobre estado, que a gente fala, estava tudo parado, esperando uma decisão do STF se ia acolher a tese da desaposentação ou não. E essa tese não passou, então não é possível fazer essa novo pedido para revisar essa aposentadoria nesse modelo, né? Se aposentou, é irrenunciável, é naquela situação. Pode ter algum erro, alguma coisa no cálculo, algum vínculo que ficou fora, daí é possível revisão, mas dessa forma, de como foi concedido de 80% para 100%, não é possível. Priscila Ferreira, sim, obrigada. A Giane, parabéns pela iniciativa. Marianita Vez Fabiana, mais uma vez. Tenho uma dúvida. Fiquei 2 anos sem carteira assinada, ganhando bolsa de estudos do mestrado. Agora voltei a trabalhar com carteira assinada. Como faço para contribuir o referente a esses 2 anos que fiquei sem contribuir? E esse tempo não vai contar na minha aposentadoria? Olha, é um caso bem específico, tá, Fábio? Que eu oriento ela, quando voltar os atendimentos presenciais na agência de INSS, ela procurar a agência, ver a possibilidade dela indenizar esse período, que a gente chama pagar um pedido, né, retroativo. Ela tinha uma bolsa e é possível eles fazer esse cálculo e ela suprir essa ausência de vínculo que ela tem nesses 2 anos. Mas é um caso muito particular, mas eu acredito que ela vai conseguir. Sim. Anderson, a Previdência realmente está quebrada? Pois também sou contador e sei que a Seguridade Social é composta por várias contas: PIS, CONFINS, Contribuição Social, INSS do empregado, INSS patronal de 20%. Ele não fez a pergunta, eu acho. Ah, tá, se está quebrada, essa foi a pergunta. Oi, colega Anderson. Na minha visão, eu sou da corrente, né, dos estudiosos que a Previdência não está quebrada, né? Então, coloca muito isso na mídia, até foi o pano de fundo para se aprovar a reforma da Previdência, mas, na minha opinião, ela não está quebrada, não. Natasha está nos prestigiando. Boa noite, Natasha. Alexandre Neuai, mais uma live de qualidade. Fabiana, parabéns. Obrigada, Alexandre. Anderson, por que os militares ficaram de fora da reforma? E agora, Anderson, não sei lhe dizer essa situação, né? Não, é uma situação, acho, muito particular, né? Cada um vai ter uma opinião, assim, então, não sei, não vou omitir uma opinião aí a respeito. Sim. Ele botou, deixa eu ver aqui, a Catiane gostou da resposta, o Anderson, muito bom as respostas, Giane, entendi, obrigada, sobre o explicativo que você já deu, a Lúcia Junques, muito bom, o Anderson, perfeito. Quais as maiores dificuldades os trabalhadores enfrentam com a reforma trabalhista? Fábio, eu vou colocar minha posição na visão no judiciário, que a gente, né, vê aí notícias e, claro, eu, não, como advogada, acompanho isso no dia a dia, a grande redução da busca dos direitos trabalhistas, né, pelos empregados. Então, isso foi em função da sucumbência, né, que foi aprovado pela reforma trabalhista.
Então, antigamente, às vezes o empregado usou esse artifício mal usado no passado, né? Chegava, fazia uma ação judicial e se pedia tudo e não precavido, não a real situação, né? Então, agora, hoje, se tu perde um pedido na Justiça do Trabalho, você paga um honorário de sucumbência. Então, isso acabou segurando, né, o empregado, assédio moral no trabalho, não consegue fazer prova e acaba deixando esse pedido de lado para não perder, né, na ação trabalhista, não pagar a sucumbência. Então, eu vejo que no judiciário a sucumbência está realmente assim segurando um pouco as ações e os pedidos que realmente os empregados foram prejudicados, né? Sim. Me tirou a dúvida, Araújo, valeu. Podem perguntar mais, pessoal. Esse é o momento da gente poder tirar as dúvidas com a advogada Marciane, né? A Cissa, muito bem explicado o assunto. Obrigada, Cissa. A Jandira, boa noite, sobrinha, minha tia. Boa noite, tia, tudo bem? Uma perguntinha aqui também. Qual é o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento de salário ao empregado? O salário é pago até o 5º dia útil. A rescisão que teve mudança com a reforma trabalhista, que agora é 10 dias corrido, não importa se o aviso pré-trabalhado ou indenizado, tá? E eu vou aproveitar e já vou dar uma que eu vejo na prática muita gente assinando rescisão ou recibo de salário sem efetivamente verificar se foi depositado, se foi pago, e isso depois, para requerer esse valor que assinou, é muito difícil a reversão. Então, aqui eu deixo a minha dica aos empregados que só assinam quando tiver o extrato na mão, comprovando que o valor está em conta, ou se o dinheiro realmente estiver em suas mãos, né? Sim. Quando considerar um acidente de trabalho? Vamos lá, Fábio. Fábio está me pegando, né? Acidente de trabalho, gente. Vamos lá. Nós temos 2 tipos: o acidente típico e o acidente de trajeto. O acidente típico é aquele, o empregado lá executando a sua função, cortou um dedo, caiu né, dentro de uma cozinha. Esse é o famoso acidente típico. Também, eu sou cozinheira e me deu uma doença túnel do carpo, isso é uma doença típica da função que a cozinheira exerce. Então, também, é um acidente ou uma doença do trabalho, tá? Do trajeto, que é uma grande polêmica, que teve uma medida provisória, que deixou de ser acidente de trabalho, perdeu a sua validade. Então, e o trajeto é aquele que ocorre indo para o trabalho ou voltando do trabalho para casa, que continua sendo, né, depois que caiu essa MP, que foi no final de novembro até agora, se eu não me engano, em abril, voltou a ser acidente de trabalho e dá estabilidade para o empregado. A Gentil, que é a Cláudia também, boa noite, Gentil e Cláudia. Irene, boa noite, Irene. O Anderson. Marciane, o que você acha da carteira verde e amarela? O contrato verde e amarelo, também eu vejo dos 2 lados, pós e contra também. Dos 2 lados eu tenho a minha posição. Juliane Souza da Silva, excelente profissional. Boa noite, Juliano. Oi, Juliano, boa noite. A Jandira, o tempo de roça vale na aposentadoria junto com o tempo de contribuição? Vale sim. Tempo exercido até julho de 1991 não era obrigatório a contribuição para a Previdência. E esse período, quem exerceu em economia, em forma de economia familiar, consegue contar para a aposentadoria. E olha, eu vou dizer, tem sido um grande auxílio para os segurados para conseguir se aposentar na regra antiga. Eu tenho usado isso muito na prática para aposentar, né, os meus clientes antes da regra
ou até para pedir revisão para melhorar o valor do benefício. A Leodete Rolim, boa noite, muito esclarecedora essa live. Boa noite, Leodete, espero que esteja tudo bem aí também. Obrigada. Deixa eu ver aqui, quais as maiores facilidades a reforma trabalhista gerou para o empregador? Na visão minha, para o empregador, essa situação de conseguir negociar alguns direitos, não são todos, são alguns, tem previsto lá na CLT, eu vejo como muito boa para o empregador. Justamente, o meu horário de trabalho, de segunda a sexta, aquelas 8 horas, não me atende. Eu preciso do empregado de terça a sexta, segunda pode estar de folga. Então, essa situação eu vejo muito positiva. Por outro lado, essa questão do contrato intermitente também, pensando no empregador agora, né? O intermitente que ele contrata só, chama quando quer. Então, para o lado do empregador, essa situação foram boas. A Luana, boa noite, meninas, dicas maravilhosas. Boa noite, Luana. O Boa noite. Araújo, a pessoa aposentada, se sofrer um acidente de trabalho, tem direito à perícia? Não tem, Araújo. Infelizmente, ele é um contribuinte obrigatório, né? Porque se aposentou, continuou trabalhando ou voltou para o mercado, até isso foi um dos últimos vídeos que eu fiz na minha rede social, tratando disso, porque isso é uma dúvida muito recorrente no escritório. Eu contribuo, como eu não posso receber um auxílio-doença? E não é possível, não são benefícios acumuláveis. O que é a convenção coletiva de trabalho? A convenção coletiva de trabalho, ela representa os ambos sindicatos, o sindicato da empresa e o sindicato dos empregados. Então, essa convenção existe geralmente para melhorar ainda mais os direitos que estão na CLT ou reger alguma informação mais detalhada, né? Então, sempre a gente precisa, além de olhar as leis, olhar o que está em vigência na convenção coletiva daquela categoria. Na rescisão por justa causa, é possível a homologação pelo sindicato ou no Ministério do Trabalho? Algumas categorias têm essa previsão, porque com a reforma trabalhista caiu, né, essa obrigatoriedade de homologar a rescisão após um ano de trabalho. Então, mas algumas categorias assim mais fortes, que continuou o sindicato, né, continua com essa previsão de homologar a rescisão. E outras colocam, pelo menos, a possibilidade na justa causa. Mas não sendo possível, não tendo essa previsão em convenção coletiva, não precisa homologar. Sim. Acontece normalmente. Sim. O empregado que trabalha no horário noturno, caso seja transferido para o horário diurno, pode ter direito ao adicional noturno? Oi, Fábio, desculpa, cortou um pouquinho, não escutei a tua pergunta. O empregado que trabalha no horário noturno, caso seja transferido para o horário Sim, diurno, perde o direito ao adicional noturno? perde o direito, porque é um adicional pago por exercer aquele horário de trabalho, né? Após as 22 horas até as 5. Então, se ele não exerce, ele vai perder. É um adicional, não é salário. Sim. O empregado que se afastar por motivo de doença tem o direito de correção salarial igual àquela obtida por outros funcionários após seu retorno ao trabalho? A internet aqui está começando a dar uma falhadinha. Pode repetir, por favor? Sim, sim. O empregado que se afastar por motivo de doença tem o direito de correção salarial igual àquela obtida por outros funcionários após o retorno do seu trabalho? Se não tiver nada que contraria na convenção coletiva, ele entra na database e recebe o reajuste na database igual aos empregados que estavam trabalhando na empresa. Eu acho que está dando umas falhadas na conexão. Tá falhando. Então, minha resposta é que eu repete.
Eu acho que tem que repetir, porque para mim, gostei muito da posição do É? pessoal, para mim está falhando. Gostaria que o pessoal que está nos assistindo dê um retorno para a gente E, sobre como é que está indo o retorno aí com vocês da nossa live aqui, tá? sabe, É, consegue repetir, por gentileza, a resposta? na questão ali do auxílio-doença, o empregado que está em gozo de auxílio-doença retorna para a empresa, ele faz jus, ele tem direito a receber o reajuste iguais aos demais empregados da empresa, salvo se tiver algo na convenção coletiva que diga ao contrário. Fora isso, ele recebe sim. Deixa eu ver aqui, a Juliana Moura está dando boa noite para a gente. Boa noite, Ju. Ah, agora ela apareceu a família, né, Fábio? Agora ela apareceu, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Bertolina, para quem faleceu, mas só contribui apenas 15 anos, tenho algo a receber ainda? A Bertolina quer saber se ela tem direito a receber algum benefício do falecido. Eu acredito que seja isso. Eu até vou repetir a pergunta, porque eu estou lendo conforme ela escreveu, né? Para quem faleceu, mas só contribuiu apenas 15 anos, tenho algo a receber ainda? Não sei se dá. Para ela, como, né, beneficiária do falecido, o falecido precisa estar na qualidade segurada. Se ele estava contribuindo, ele estava ali na qualidade segurado, quando ele faleceu, ela consegue ir, lá, ir no INSS e pedir a pensão por morte, né? Eu digo ir no INSS, mas é ligar no 135 ou no aplicativo do meu INSS, fazer a solicitação da morte, mas ele tem que ter na qualidade segurada. Ele contribuiu 15 anos, mas estava há vários anos sem contribuir, ela não vai conseguir fazer o pedido de benefício. Em regra geral, vou repetir de novo, às vezes o caso concreto a gente pode mudar um pouquinho, né? Mas a regra geral é isso. Uhum. Luiz Henrique, ambos estão falhando até a sua, Fábio. Pois é, não tem como fazer alguma coisa. A Juliana diz que está ótimo. O Araújo diz que falhou. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal está falando. Deixa eu ver. Está falhando de ambas. A Jandira ouvindo bem, só a imagem que treme, melhorou. Bruna Santos, também estou aqui, tá ótimo. Obrigada, Bruna. A Juliana, tema de extrema importância. Obrigada, Juliana. É possível desistir após ter dado aviso prévio ao empregado? O empregador deu aviso prévio. Pode desistir. Qual é a duração da jornada de trabalho? A duração, pela Constituição Federal, é 44 horas semanais, né? Isso tem algumas categorias, telefonista é um pouco menos, então, a regra geral, 44 horas semanais. Quantas horas de descanso deve haver entre uma jornada de trabalho e outra? Esse descanso é o descanso intrajornada, que a gente chama. É 11 horas de intervalo de terminei minha jornada hoje para começar no outro dia, eu preciso ter um descanso de 11 horas. Então, se acaso acontecer, eu trabalhei hoje até às 18 horas, aí meu patrão me liga, volta que eu preciso de ti. Eu posso fazer isso ou eu não posso? Não, isso daí vai ser considerado hora extra. Agora, vamos supor que ele trabalha das 8 às 18, e naquele dia ele ficou até as 23 horas e 30 minutos. Não tem o intervalo de 11 horas para ele chegar no outro dia às 8 horas, né? Então, ele precisa, além dele já ter recebido a hora extra, ele precisa ter um intervalo de mais 11 horas para começar no outro dia mais tarde. Então, automaticamente, ele deveria entrar no outro dia no emprego só 11 horas depois, para não infringir essa regra, né, das 11 horas. Deixa eu ver. O trabalho realizado em dia de feriado não compensado é pago de que forma? Isso é uma hora extra que é paga 100%. Pode, em convenção coletiva, ter adicional um valor maior, 120, né? Pode ter algum valor, mas pela Constituição Federal é 100%.
Qual é o prazo para pagamento de remuneração das férias e abono solicitado? Não tivendo nada na convenção ao contrário, né? O prazo é 48 horas antes de iniciar as férias. Minhas férias vai começar na quinta, já 2 dias antes, quarta, 2 dias antes, para receber o valor lá do líquido das férias, antecipado, né? Sim. Quantas vezes o empregado pode faltar ao serviço sem perder o direito de férias? Olha, existe uma regra, tá? Eu não sei de cabeça, sou muito sincera, não sei de cabeça essa quantidade de dias, né? Mas tem se eu não me engano, está no artigo 473 ou 513, algo assim da CLT, mas posso verificar aqui depois, eu deixo essa resposta, né, para não ficar sem a resposta, mas tem uma tabela assim, escalonada, né? Faltou tantos dias, tem 24 dias de férias, faltou tantos dias, tem outro tantos dias de férias. E tem um número que a pessoa perde todas as férias daquele período aquisitivo. Sim. A Juliana, parabéns, Fabiana, por trazer assuntos tão importantes. E também fala uma excelente profissional, doutora Marciane, sempre me auxiliou em várias dúvidas. A Geni Broenick. Oi, Fabiana. Trabalhei como professora há muitos anos. Fiz concurso público, só posso averbar 15 anos e 10 anos de serviço público. Se eu continuar contribuindo com o INSS, eu tenho direito às duas aposentadorias? Ela tem direito às duas aposentadorias. Como são regimes diferentes, regime próprio e regime geral, ela pode se aposentar no regime geral e pode se aposentar no regime próprio. Só é observar as regras de cada regime, né? Mas é possível ela ter essas duas aposentadorias. É bem comum isso também acontecer. Sim. A Catiane, parabéns. Depois tem como eu poder falar com a Marciane para tirar algumas dúvidas? Fica à disposição, tá, Catina? Vou deixar no final aí o meu contato e a gente conversa no que for possível. A Luana, quando é feriado nacional e a empresa decide trabalhar normal, isso pode? As horas como ficam? Pode ficar para uma possível folga? Com a reforma trabalhista tem essa questão do negociado, né? Negociado prevalecer. Se o patrão chega, conversa com o pessoal ou com um determinado empregado, ó, teu trabalho é essencial, eu preciso que tu trabalhe esse feriado nacional e tu vai lugar em uma outra, eu vou colocar no banco de horas. Se tivesse negociado, é possível. Não tem nada, é hora extra 100%. E essa questão do feriado também está ficando um pouco mais brando, com algumas aprovações, né, de legislação, para algumas empresas abrindo feriado, então teria que analisar que tipo de ramo, esse tipo de situação, mas a regra geral é essa. E eu vou fazer uma pergunta também, Marciane, é referente à pandemia, assim, né, que as empresas realmente estão com dificuldade de pagamento, é, e também o funcionário está precisando receber. Existe algum amparo jurídico referente a isso? Passou da data, ou, como você disse, tem que ter um acordo na empresa com os funcionários? Como é que funciona? Na função da pandemia teve essa situação dos contratos, né, algum suspenso, algum reduzido, para utilizar um convênio federal, né, tem essa situação já que foi colocada à disposição de algumas empresas, e fora isso, olha, Fábio, vai muito assim da situação entre a empresa e o empregado. Estamos numa situação difícil, isso é verdade, a gente vê muita empresa fechando, e então acaba tendo, eu sou muito pela conciliação e muito pelo bom senso, que eu oriento meus clientes é o bom senso, né? Não, a gente vê também na prática às vezes algumas empresas que estão sólidas, mas acabam se aproveitando do momento. Então a gente vê de tudo, né? Dos dois lados, mas eu sempre oriento pela precaução e o bom senso na situação. A Jani está agradecendo pelo teu retorno. A Luana também disse que está esclarecido, muito obrigada. E eu tenho uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Em caso de morte
do empregado. Qual o procedimento que se deve ter para efetuar a rescisão? A empresa deve chamar, no caso, se for casado, a esposa, né, tentar, de alguma forma, liberar esse valor da rescisão. Se a empresa não se sentir confortável para isso, não sabe, né, às vezes não sabe quem eram os beneficiários direto, ela vai fazer um depósito consignado, que a gente fala em juízo, né, uma ação de consignação em pagamento, para esperar quem de direito, né, foi reivindicar esses valores infelizmente, desse empregado que faleceu. Sim. Qual a quantidade de horas extras permitidas para o funcionário de condomínio? Em regra geral, eu não sei a convenção, né? Teria que olhar se tem algo diferente na convenção. Mas, em regra geral, se ele trabalha as 44, 8 horas diárias, é o limite de 2 horas por dia. Essa é a regra geral. Se eu salvo aquela nossa situação, né? Alguma coisa na convenção coletiva diferente, né? Que cada categoria, às vezes, aborda essa questão da hora extra diferente por causa da necessidade que ela tem, né? De repente, é um zelador, é um porteiro, às vezes acaba tendo aquela jornada 12 por 36, então é um pouquinho daí diferenciado essa categoria de condomínio. Sim. Marciane, o Anderson está perguntando, o que você acha sobre as rescisões de contrato que não precisarão passar pelo sindicato? Os trabalhadores podem ser prejudicados? Olha, Anderson, eu acho horrível. Deve ser bem direta, assim. Eu achei muito ruim essa situação da reforma. Eu já atendi vários casos lá no escritório de empregado que chega no escritório falando que o patrão, tu assina para liberar o teu fundo de garantia, senão tu não vai nem liberar o fundo de garantia. Então, assim, a gente escuta diariamente relatos, assim, assustador. Então, para mim, essa situação de não homologar a rescisão foi na visão do empregado, né? Agora, pensando no lado do empregado, eu achei péssimo. A Ana Luísa, doutora Marciane, super competente, sempre nos orientando da melhor forma. A Obrigada. Jandira, obrigada pela informação, para mim foi esclarecido. Obrigada também, né? As horas extras ficam incorporadas ao salário? A hora extra, ela tem um reflexo em várias verbas, em todas as verbas, vou colocar assim, para reflexo para pagar o FGTS, entra em média para 13º, para férias, então, eu trabalhei muitos anos no RH, que até de uma fábrica aqui de Santo Amaro, e aí, às vezes, os empregados falavam para mim, Ciane, eu fiz hora extra, mas não adiantou de nada, porque esse INSS comeu todo as minhas horas extras. Chegava para mim assim, olha, quando precisar de um benefício, quando for se aposentar, tu vai lembrar de mim e vai agradecer que é pago direitinho na folha de pagamento, que tem todos os reflexos possíveis. Então, a hora extra, naquele mês que recebeu, é quase como se fosse um salário. Eu recebi R$ 2.000 e recebi R$ 100 de hora extra, é 2.100, tem todas as incidências possíveis. Sim. Como proceder caso o empregado abandone o emprego? De praxe, assim, a primeira situação é mandar uma correspondência, um registro para o endereço dele, né? Não se faz mais aquela situação de publicar em jornal, que isso até dá dano moral. Então, manda uma correspondência para o endereço que ele tem cadastrado na empresa, que lá com carta registrada que vai retornar, né, pedindo para ele se apresentar na empresa em tantos dias, para, né, sobre efeito de abandono de emprego, rescisão por justa causa, enfim, essa situação. Existe algum critério de precedência para aplicação de penalidades ao empregado no caso de suspensão e advertências? Essa situação, Fábio, é muito
é questão prática, assim, não tem assim, tem que ser primeiro uma advertência verbal, depois uma advertência por escrito, depois a suspensão. Não existe isso. Isso é de praxe, né, de RH fazer isso, né, dependendo também da penalidade, né, às vezes tem penalidade que não tem como não ser uma suspensão direta, né, é uma penalidade branda, então se faz uma advertência verbal, cometeu a mesma penalidade, dá uma por escrito, depois dá uma suspensão, mas dependendo da penalidade, tem que ser suspensão direta. Não tem nenhum regramento específico disso. Também salvo se tiver algo em convenção coletiva, a gente sempre tem que observar isso, mas não tendo, em geral, é muito usual, é prática de RH, prática que a gente vê em decisões do judiciário, é só esse tipo mesmo de situação que tem. E caso o colaborador não queira assinar, né? Muitos não querem assinar quando recebe uma escrita, por exemplo, é válido, então, duas pessoas assinarem como testemunhas, né? Isso, duas pessoas assinar como testemunha, de preferência que trabalhem no mesmo setor, ou que tenha presenciado a penalidade, melhor ainda, né? Sim. Qual é o prazo que o empregado tem para solicitar a primeira parcela do 13º por ocasião das férias? Em regra, pela CLT, é fevereiro de cada ano, né? De fevereiro. Isso olha, eu trabalhei em RH há muitos anos, é muito difícil a gente ver isso na prática, né? Mas está lá na CLT previsto para fevereiro de cada ano. Salvo engano, mas eu acredito, se eu não tiver falha, minha memória não estiver me traindo, acho que é isso mesmo, é fevereiro de cada ano. Deixa eu só dar aqui. Uma pergunta interessante, é RH também. Qual é o prazo que o empregador tem para devolver ao empregado a carteira de trabalho que tomou para anotações? Na CLT também tem previsto ali 48 horas. Eu estou muito afastada, né, da contabilidade, dessa prática de RH, então, que agora tem a carteira digital, né? Então, essa situação não tem acaba até se perdendo essa situação, né, de devolver a carteira, mas quem ainda tem a carteira física, o prazo é 2 dias que a gente fala, né? Até no caso, a empresa precisa atualizar a carteira, né? Teve alteração, ou de horário, ou de função, né? Ou algum benefício agregando, né? Ela deve ser atualizada quando? Olha, Fábio, essa situação, ela acaba sendo atualizada somente da dispensa. Às vezes a carteira nem mais se coloca isso, eles pegam a ficha de atualização e grampeiam na carteira, né, e colocam como a empresa faz esse procedimento, entreguei ficha de atualização da CTPS, porque muitos acabam nem tendo mais espaço na carteira física, né, mas, ou caso o empregado necessite, eu preciso fazer um financiamento na Caixa Econômica, precisa estar esses dados todos atualizados, vai até o RH e pede, por gentileza, dá para atualizar, porque vou precisar para isso, mas a obrigação do empregador é quando do desligamento do vínculo. A Juliana Meurer, minha nossa, quanta informação que no dia a dia não fazemos ideia. É verdade. Eliane Cássia. Uhul, parabéns, Fábio. Obrigada, Eliane. Anderson, parabéns, meninas. Show. Obrigada, Anderson. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, gente, aproveitam, né? Então, aqui para isso, né? Se a Marciana não conseguir responder, com certeza depois ela busca um retorno para vocês aqui embaixo, ela vai depois também conversar com vocês ali por mensagem. Se alguém, caso tiver dúvidas, a gente não conseguiu sanar aqui na live, né? No ao vivo, digamos assim, tá? Em que hipótese o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário? Em regra geral, possuindo atestado, né, tá doente, precisa atestado. Não é a declaração. Isso também tinha muito na questão da RH, o médico pegava a declaração. Se o médico dá a declaração, ele não está dizendo que você precisa daquele descanso. Então, é atestado médico que abona a falta junto ao empregador.
tem a questão da doação de sangue, que, se eu não me engano, acho que é uma vez por ano. Tem um artigo também da CLT que fala específico das situações legais, né, para abono de falta e não ter nenhum desconto no salário. Casamento, então tem uma série de situações lá que são abonáveis. Por exemplo, né, funcionário foi no médico, aí liga para a empresa, peguei atestado, né? Avisa só dizendo que pegou atestado que não vai trabalhar. Por exemplo, atestado de 3 dias, digamos assim. Não existe regra básica ou alguma regra que ele tenha que entregar dentro de um prazo, esse atestado, né? Mas a empresa pode aplicar isso? Geralmente, isso é outra situação, precisa observar se a empresa não tem regimento interno. Na empresa onde eu trabalho, Uhum. na época, eu fiz um regimento interno, uma regra estabelecendo que, ó, os atestados tem que ser mandado, né, digitado, ou não tinha possibilidade. Então, cada caso é aquela questão do bom senso, né, de usar. Mas, às vezes, alguém tinha até 15 dias de atestado e não aparecia ninguém para trazer o atestado. Não sabia se a pessoa vai para a perícia ou não vai. Então, em regra, tem, né, o básico, assim, de bom senso, tem 3 dias de atestado, no quarto dia, quando ele retornar ao trabalho, apresenta o atestado. Mas hoje, com essa tecnologia, bate uma foto, manda para o WhatsApp, a gente hoje está bem melhor do que antigamente, né? Mas Sim. não tem nada específico, a não ser que tenha nesse regramento interno das empresas, né? Empresas de grande porte e, né, um pouco mais, assim, organizadas, geralmente tem esse regimento interno, né? Por exemplo, se a empresa dá 48 horas para apresentar o atestado, e está isso nesse regimento, né? Todos os funcionários têm essa cópia, tem esse comunicado, né? Para todos verem, né? Que tem esse comunicado. Ele apresentou o atestado depois de 5 dias, passou de 48 horas. A empresa também não tem obrigação de aceitar e pode descontar isso, né? Corre o risco da empresa fazer isso, de pegar e né, desconsiderar total o atestado, porque não cumpriu a norma que estava ali prevista, que ele já estava ciente, toda essa situação, ela pode realmente fazer isso. Sim. O Anderson, como ficou o FGTS de carteira verde e amarela? Olha, Anderson, eu não vou ser bem honesta contigo, eu não acompanhei como é que ficou essa situação na prática, tá? Eu não tive nenhum caso e eu acabei não acompanhando isso para ti. Não vou responder para ti, eu não sei exato, né? Mas posso verificar e te dar um retorno depois aí para a gente bater um papo e esclarecer essa situação. A Carla Alves, né? Boa noite, Fabiana Silva. Mais uma live com um tema de grande importância. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Carlinha. Uma boa noite para ti. O Anderson, na sua opinião, o porquê do aumento dos trabalhos informais no Brasil? Na minha visão, muita questão da carga tributária para a empresa, né? E outra situação que eu vejo também é a situação do incentivo, né? Eu acho que não está tendo, né, na atual conjuntura nossa, um incentivo a um vínculo formal, né? Eu acho que por trás desse viés, o pano tem muita questão da informalidade. Sim, a Celoni. Boa noite, Fabiana. Deus abençoe vocês. Boa noite, Celoni. Como ficará o valor da aposentadoria depois da reforma da Previdência? Em regra geral, se computa desde julho de 94 até o mês anterior ao benefício, mas porque eu entrei com o benefício em 1º de setembro de 2020, né? Agora após a reforma. Então, ele vai computar todo o meu salário recebido de julho de 94 até agosto de 2020, sem desprezar nada, 100% dessa média, eu cheguei no valor de R$ 1.000. 60% desse R$ 1.000 é que ele vai partir o valor. Depois disso, 2% a cada ano que ultrapassar os 15 anos mínimos da contribuição. Essa é uma regra, é um pouco complexo, mas é isso. Em regra geral, 60% da tua média que tu se aposenta. E se tiver mais de 15 anos, tem 16, se aposenta com 61%. Então, na prática, eu tenho visto uma redução bem considerável para os segurados.
E na aposentadoria por incapacidade? A aposentadoria por incapacidade ficou da mesma forma. Antes da reforma, também era 100% beneficiário da aposentadoria por invalidez, né, que era conhecida antes da reforma, era 100% da tua média. Hoje ela entra na mesma regra dos 60% e mais 2% do que ultrapassar os 15 anos. Também é uma situação bem complicada. Sim. A A não Cissa, ser, Fábio, só vou fazer uma ressalva, diferente sim, de quem for acidente de uma incapacidade por acidente, né? Daí vai ser 100% da média, né? Então, um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, então, daí, né, que não, uma situação inesperada, daí é um cálculo, né, semelhante ao que ficou na regra antiga, só que não sem desprezar nada, né? Então, é um pouquinho diferente, assim, é muita regrinhas, é muita coisinhas, assim, que pode mudar a minha resposta, né? Ou por algum esquecimento, que na hora, nesse bate-papo, assim, a gente pode, de repente, esquecer alguma coisa. sim, não, todo mundo já sabe que quando é uma live, às vezes vem o pensamento, às vezes também pode não acontecer, né? Mas com certeza, se precisar de mais algum, o pessoal precisar de mais algum informativo, com certeza, como eu já falei, reafirmo, a Marciane depois vai ali e vai sanar todas as dúvidas do pessoal, tá? Haverá regra de transição para os atuais segurados do regime geral de previdência social? Sim, existe várias regras de transição, principalmente para aqueles que estavam muito próximos de completar o período de se aposentar, então tem regra que faz um escalamento de idade, né, para a mulher principalmente, que mudou para 62, então começou com 60 anos e 6 meses, depois mudou para 61 anos e 6 meses, então tem esse escalonamento, tem a de pontuação, tem essa do pedágio de 50%, tem o pedágio de 100%, então tem bastante regra de transição, aí a gente vê a importância de um planejamento previdenciário antes e até agora, com essa reforma, né, verificar em qual a regra de transição, se espera para se aposentar ou se já se aposenta, é muito importante essa situação para ser analisada. A Cissa Fagundes, parabéns, não imaginava que eu iria aproveitar tanto esta live. Obrigada, Cissa. A Juliana Melrer, então, sobre a aposentadoria, precisamos trabalhar mais. É, exatamente, Juliana. E ela também pergunta: sou MEI, também me aposento? MEI também se aposenta, tem direito também à aposentadoria por idade, vai se aposentar por idade. Essa regra de transição também será aplicada para o professor e o segundo especial? Aí eu não, falhou no final, Fábio, por favor. Professor e segurado especial. Segurado, perdão, segurado especial. Olha, tem regra de transição para professor, e segurado especial tem a questão do rural, o rural ainda não foi, não mexeu na questão da reforma, só se de repente a pessoa pode estar se referindo ao trabalho especial, aqueles que trabalham em locais prejudiciais à saúde, então esses segurados foram muito atingidos também, tá? Então também tem uma regrinha de transição lá para eles também. Uhum. A Juliana, estou entrando nos 40, quando? Faço o planejamento. Essa Ju. Juliana, só com 62. Um síndico, ele é obrigado a contribuir para a Previdência Social? O síndico, se ele é remunerado, recebe valor, ele é um contribuinte obrigatório. A Juliana Meurer. Ah, peraí, o Anderson aqui. Só não tem para militar, kkkk. A Juliana, para fazer o planejamento da aposentadoria, já preciso fazer? Já precisa fazer, o ideal, que daí tem a possibilidade, como agora entra todas as contribuições, pode se programar de fazer um recolhimento maior e ter um retorno, né, do benefício lá de aposentadoria maior. É muito importante. Tá, só mais uma perguntinha aqui. Como ficam as regras de aposentadoria para a pessoa com deficiência?
e para o trabalhador cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que efetivamente prejudicam a saúde? Fábio, a questão do deficiente não alterou, assim, com significativo, né? Mas essa questão especial que prejudica a saúde alterou muito, porque tem uma idade mínima, e é o que eu digo para os meus clientes, que é mais fácil eles ficar aposentado por incapacidade do que conseguir a aposentadoria, porque quem trabalha num local que prejudica a saúde eu tenho um cliente que faltava 3 meses para se aposentar. Em função disso, ele vai ter que trabalhar muitos anos. Então, ele não tem nem condições mais de ficar nessa atividade. Então, ele vai acabar indo para a aposentadoria, que é chamada invalidez, né, antigamente, para aposentadoria de capacidade. Eu vejo isso mudou muito para esse segurado. Sim. A Juliana, entende, esquece o tempo de trabalho. Entendido, ela disse, esquece o tempo de trabalho. A Jandira, se foi acidente de trabalho, perdeu membros do corpo, um dedo, tem que ganhar o salário completo de encosto? Para aqueles trabalhadores que tiveram alguma perda de algum membro, que isso reduz a capacidade laborativa, existe o auxílio acidente, que é uma indenização que ele vai pagar uma parte, né, uma indenização equivalente àquela incapacidade que gerou para esse segurado. Então, se tem redução da capacidade laborativa, tem direito a esse auxílio acidente, que é um valor indenizatório, né? Não vai interferir nos outros benefícios. Uhum. José Aldomiro de Souza, o seu Miro. Boa noite, tudo bem? Marciane, em que ocasiões devem ser realizados os referidos exames médicos? Os exames médicos têm do admissional, não sei se você está falando isso, né? Então, Sim, antes do empregado efetivamente iniciar naquele trabalho, ele precisa fazer esse exame admissional, que na prática a gente vê que vão lá em só média pressão, mas não deveria ser isso, né? Tem algumas atividades que se faz raio-x, se faz exame laboratório, se faz ultrassom, então tem várias outras situações. Tem me fugiu o nome agora, o demissional, quando sai, e tem também periódicos. fugiu o nome agora. O periódico, que é dependendo da função que é exercida, uns é com 90 dias, outros são com 120, né? Então, também para cuidar, esses exames são específicos para cuidar da saúde do empregado, né? Principalmente se é esses empregados que trabalham em locais prejudiciais à saúde, né? A importância, eu vejo muito importante que a gente fala que é a segurança do trabalho, né? Saúde e segurança do trabalho. Uhum. A Letícia Silvia. Eu tive carteira assinada durante 20 anos. Hoje sou microempreendedora individual. Só vou me aposentar por idade? Não, ela vai fazer a gente tem condições de fazer um estudo, ela até pode isso até na Previdência, vai valer para ela a situação do período. Agora a gente precisa ver como é que é a regra que ela vai se encaixar. Se ela conseguir na regra de transição, ela consegue se aposentar antes. Se não se encaixar em nenhuma regra de transição, ela vai se aposentar com 62 anos de idade. Feita a primeira avaliação técnica do ambiente de trabalho, após quanto tempo deve ser renovada? Isso já, né, voltado para a segurança do trabalho. A cada 1 ano, ele é renovado os LTCAT, que é das condições do trabalho, o PCMSO, que é esses que a gente estava se referindo aos atestados, né? É anual isso que deve ocorrer nas empresas. José Aldomiro, parabéns pela iniciativa, tem temas importantíssimos. Obrigada. Juan Farias, boa noite, Juan. Ademir Trajano. Trabalhava em 2 empresas de vigilante e de cobrador há 13 anos e contado só de uma empresa para aposentar. Eu acho que ele quis dizer que ele se conta só uma empresa para se aposentar. Eu acho que nessa pergunta, até vou ler novamente. Ademir Trajano trabalhava em 2 empresas de vigilante e de cobrador há 13 anos
e contato só de uma empresa para se aposentar? Eu acredito que ele está se referindo, Fábio, que ele tem múltiplo vínculo, né? Ele trabalhava concomitante em duas empresas. Então, há a soma dos salários, né? Não se multiplica o período, né? Se ele trabalhou 13 anos em ambas as empresas, vale 13 anos, mas os salários somados, né? Ele contribuiu nas duas empresas. Então, para a aposentadoria dele, vale o salário dessas duas empresas. Mas o tempo é único, né? Ele é um válido um só. Ademir, espero que seja essa a pergunta e que foi sanado a resposta, né? Anderson, mulheres grávidas com a nova reforma poderão trabalhar em local insalubre? Oi, Anderson. Essa situação foi e voltou, né? Mas a posição, até onde eu tenho conhecimento, é que não é mais permitido, né, em local insalubre, se é prejudicial à gestação, a mulher tem que ser tirada desse ambiente. Deixa eu ver aqui uma coisa. O empregado cipeiro tem direito à estabilidade? Sim, se ele é um cipeiro eleito, até como suplente, ele tem direito à estabilidade, sim. 1 ano após o término do mandato dele. Marciane, para quem deseja obter maiores informações ou aprofundar, né, o assunto referente à previdência e os direitos trabalhistas, o que você sugere? Olha, Fábio, como é muita questão de legislação, eu vou sugerir legislação, né? Então, assim, a parte da Previdência Social, eu sugiro a Lei 8.213 de 91, o Decreto 3.048 de 99, a Emenda Constitucional 103 de 2019, que trata da reforma, né? E a Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS. Oi, pessoal. Agora entramos novamente. E eu nem lembro onde é que a gente estava o ponto, Marciane. Eu É que você estava estava falando, eu estava dando sugestão ali das legislações, né, pertinente a direito previdenciário. Acho que eu vou começar
novo, Fábio, para, né, para quem tiver interesse, né? Então, assim, como é questão de legislação, então eu vou dar as principais legislações ao tema, né? Na área previdenciária, é a Lei 8.213 de 91, o Decreto 3.048 de 99, a Emenda Constitucional 103 de 2019, que trata da reforma da Previdência, e a Instrução Normativa 77 de 2015. E na área trabalhista, é a própria CLT, que é uma lei bem antiga, é 5.452 de 43. Então, no site do Planalto, né? Então, sempre vai ter já com as alterações, a legislação atualizada. E de livro, eu posso indicar um manual de direito previdenciário do professor Lazari e do professor Carlos Alberto, porque ele tem uma linguagem bem acessível. E para a área trabalhista, uma CLT comentada também ajuda bastante para dar uma estudada sobre o assunto. Uhum. A Jandira está perguntando: costureira faz mal trabalhar grávida. Tem insalubridade? Olha, Jandira, eu na prática nunca acompanhei, assim, vai ser uma situação muito de prova, daí de conseguir essa situação, esse benefício, né? Qual é a situação? Trabalha muito sentada, tem peso, uma situação de prova, daí no caso mesmo. Uhum. E essas provas seriam testemunhas? Como é que É seria? Sabe questão, informar? Fábio, é questão médica, daí o próprio Ah, médico, tá. o médico dela particular, né, vai argumentar, vai colocar no laudo todas as situações, às vezes até uma particularidade física, né, dela, ou a questão de saúde que já prejudica, e vai por questão médica, né, vamos ficar trabalhando daí na questão médica. Sim. A Neia Sen está nos prestigiando. Boa noite, Neia. Você pode informar quais os canais de acesso para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho? Olha, Fábio, eu estou aí como eu disse, há um ano aí na rede social, né, tomei essa coragem e abrir essa situação que eu era bem preservada. Então, tem o meu Facebook, é Marciane Meurer, ou no Instagram, advogada Marciane Meurer, tem o site do meu escritório, que é Meurer Advocacia, e lá tem o meu celular, que é público, né? Então, tem bastante meio que a gente pode estar trocando aí alguma informação. Se tu pudesse até depois, né, colocar ali embaixo por escrito, quem quiser ter contato contigo também, tanto por virtual como telefone, né, do teu trabalho, para Tá tirar as certo. dúvidas. E agora a gente já conhece um pouco mais do trabalho da Marciane Meurer, né? O Irian está nos prestigiando. Boa noite, Irian. A Juliana está falando, Marciane Meurer Face. Ela já está colocando teu Face ali, o teu nome. A Bruna Santos, indico a todos. Então, eu também indico, né? A gente agradece pela live. Deu uma quedinha aqui, mas conseguimos retornar na mesma live. Foi muito importante também obter esses informativos, né, Marciane? Obrigada por participar, né? Pela conversa, por nos dar dicas e informações dos nossos direitos também, mas como também nossos deveres, né? Mediante a Previdência. Então, pessoal, agradeço vocês a todos por nos prestigiarem, obrigada por tirarem suas dúvidas, por terem participado também da nossa live. E como eu disse novamente, eu vou dizer que vocês podem continuar ali, se tiver alguma pergunta, né? Às vezes as pessoas vão assistir depois e surgiu uma pergunta, né? Então ela pode deixar ali, que vai ser alimentado sim a página e essa live, tá bom? A Marciane, muito obrigada, tá? E a gente está junto, pessoal. Obrigada por todos pela presença, viu? Ah, peraí, tem mais uma perguntinha aqui. O Miro, né? Sou aposentado, recebo de alguns advogados previdenciários correspondências informando que tenho que entrar contra o INSS para revisão de aposentadoria. O que a doutora acha? Oi, Miro, boa noite. Olha, é uma prática que não,
incomum, né, de receber na sua residência esse tipo de correspondência. Provavelmente, pode ser que o senhor tenha algum direito à revisão, né, a aposentadoria é muito antiga, existe algumas possibilidades de revisões, reajuste que não foram passados, de repente algum período, né, que não foi computado, então tem algumas possibilidades de revisões, e o senhor, né, pode dar uma verificada, ver se realmente procede, né, essa situação. Uhum. Então tá, espero que esteja respondido, senhor Miro. Muito obrigada a todos novamente, né? O que precisar, estamos aí. Marciane, boa noite e até uma próxima oportunidade de estarmos juntos, passando maiores informações para o povo de Santo Amaro da Imperatriz. Obrigada, viu? Oi, Fábio, boa noite, obrigada pelo convite, foi muito gratificante essa troca essa participação, fiquei bem feliz com as dúvidas, com as perguntas, né? E eu fico à disposição, eu vou olhar ali se eu fiquei alguma dúvida, e se vinha surgir, eu vou responder dentro da possível, aqui no meu tempo, mas eu prometo que eu respondo, e eu desejo a todos aí, já hoje é quinta, né, um bom final de semana, né, com essa pandemia, se cuidem, fiquem com Deus. Tá bom, um beijão, tá? Tchau, fica com Deus, pessoal. Tchau, querida. Obrigada.